E quando a gente fala sobre essa questão da defesa, da inclusão, porque as cotas e as ações afirmativas são políticas de inclusão, não é de criar uma fronteira sobre, mas é sobre sim acolher a todos, fazer com que todos possam ter acesso de alguma forma. E a questão dos editais é que o mecanismo dos editais ainda, por exemplo, tem lugares que já tem um histórico com editais, tem lugares que nunca teve edital na vida, que agora que está chegando lá. O Ministério da Cultura também tem uma escola chamada Escute, onde a gente, com os institutos federais em cada região do Brasil, ministramos cursos para a preparação das pessoas, cursos em várias áreas. Talvez aqui alguém já tenha tomado o curso dessa escola Escute, para a preparação também do gestor e para a formação em fotografia. Então são muitos cursos. Então a gente começou a fazer coisas para jogar em todas as pontas, e é como você, para literalmente trocar o pneu do carro e andar. Isso é que é trocar o pneu do carro com o carro andando, porque o setor cultural estava com muita demanda, e nós com aquele processo a responsabilidade de atender essas demandas todas. Então, diante de vocês aqui, pessoas, plateia jovem, que bom, mas imagina você, quando você olha isso na dimensão do nosso país, país de 210 milhões de habitantes. Então, é um grupo de pessoas que nós temos lá no Ministério da Cultura, que estão comprometidos com essa ação, tanto de fazer o renascimento do Ministério e implementar as políticas, amadurecer as políticas, ouvir aonde que ainda precisa chegar, cumprir essa missão que é do governo federal, de cumprir os direitos culturais. Aí a gente fala mais diretamente para o setor. Ainda muita questão para fazer, a questão profissionalizante, nós temos também a regulação do Sistema Nacional de Cultura, que a gente fala do nosso SUS da cultura, que é trazer a responsabilidade dos estados, dos municípios e do governo federal com o setor. Isso é uma política de Estado. E só quando a gente conseguir materializar isso e azeitar esse sistema, é que a gente vai ter um fluxo maior. Então, e que vai dar também segurança para que o Ministério da Cultura não seja mais desmontado. Então, de quem são todas essas conquistas? É da sociedade, é da gente, E aí também agora eu falo como artista, E a gente não pode deixar retroceder. A questão maior para nós, o maior perigo para nós é esse. Porque o Ministério que sofre o primeiro corte quando existe um governo com outra visão é o nosso. É o primeiro de tudo. Porque ainda existe uma visão de que a cultura é uma coisa de segunda... acessório. E a cultura não é acessório. A cultura e a arte não é acessório. Ela é essencial. Não só numa questão porque a gente tem essa diversidade, mas na primeira coisa que eu acho, além de ser um lugar onde transita nosso sentimento, nossa diversidade, nossa simbologia como gente aqui diferente, preto, branco, azul, amarelo, povos indígenas, tudo isso é nós. Também é um lugar onde a gente ganha o nosso pão, onde temos aí o arrimo de família. E nós começamos a nossa gestão falando sobre isso. Economia criativa, investimento em cultura, investir em gente. Então é nesse lugar que nós estamos. Então eu fico muito feliz também de estar aqui, estar à disposição da escuta. Nós começamos o trabalho escutando, continuamos escutando. Não é muito fácil, às vezes, a gente implementar ações que antes eram tidas como são antipáticas, porque tem gente que acha que as cotas e as ações afirmativas é antipático, mas não é. É uma correção histórica necessária ainda no nosso país. Mas há lugar para todos. A política que nós estamos fazendo é uma política aderente, é ampla. É do tamanho do Brasil para conter toda essa diversidade e a potência de produção artística e cultural que nós temos. Então, por isso também, estabelecer, chegar nesses lugares de diálogo, desses territórios, dizer para mim que
a nova geração, os jovens entenderem isso, procurar, sabe, estudar um pouco, ver como é que é o mecanismo, né? E ver em que lugar nós estamos nessa conquista ainda. Então, ainda há muito que lutar para a gente acessar mais, né? E entender que excelente, as críticas, a gente a crítica para a gente não é problema. A gente não pode desfazer de um lugar que nós temos dentro do governo, que é o nosso único lugar para defender as nossas pautas. É direito autoral, é regulação do streaming, isso aí já é uma questão da cultura digital que se instalou, se alargou, se alastrou no Brasil, as plataformas, sem ter nenhum tipo. Antes era quando o Gil estava, que havia a discussão e que cobrava essa questão da regulação das plataformas e dos streams. E quando desmontou o Ministério, isso ficou parado lá. O que aconteceu de 2016 para cá? As plataformas cresceram, o ambiente cresceu sem regulação. Então agora a gente tem também mais essa outra questão que é enorme. Então são os próximos passos. Mas os próximos passos a gente pode fazer se fortalecendo a nossa base do que a gente já conquistou. Então, desse lugar assim que eu quero começar, né? E dizer isso, agradecer, e estamos na luta, estamos juntos, né, para isso. Agradeço a atenção de todo mundo, né, e é isso, vamos dialogar. Obrigado. E vamos tapear, gente. Só para explicar o método, a gente está inaugurando um método hoje.